Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, 18 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. Hoje começo o vídeo de um modo um pouquinho diferente, começo com uma pergunta. Você aí, meu amigo e minha amiga, vocês acreditam em solução política para a crise que vivemos? Não me refiro só à crise brasileira. Faço uma pergunta generalizada. Vocês acreditam em solução política para tudo que estamos passando, vivenciando hoje no mundo? Bem, antes de saber a sua resposta, dou aqui o meu pitaco. Eu, particularmente, ando muito cético em relação às soluções políticas. Porém, contudo, entretanto, lá nos Estados Unidos, há boas razões ainda para se acreditar que do meio político possa vir alguma solução para as crises que eles, os cidadãos americanos, estão enfrentando. E olhem que eu venho falando já há inúmeros vídeos das mazelas americanas desde que Biden voltou ao poder, sim, porque ele esteve no poder durante a era Barack Hussein Obama. Eu venho falando que os Estados Unidos estão numa derrocada sem fim. Agora vejam que curioso, que interessante, existe uma guerra silenciosa sendo travada no âmbito político que está dando esperança ao povo conservador daquele país. Hoje a poderosa Newsweek foi obrigada a publicar uma prestação de contas do Partido Republicano dentro da nova Câmara, que mostra uma ação quase que hercúlea contra o todo-poderoso governo Biden, ou melhor, a toda poderosa esquerda que aparelhou o país, bem sabemos. É só ver como andam as coisas para os lados do FBI, da CIA, do Departamento de Defesa, do Pentágono e por aí vai. Contudo, os deputados republicanos estão fazendo a diferença. Vejam o que publicou a Newsweek. O longo artigo foi assinado por Tom Emmer, representante dos Estados Unidos no 6º Distrito de Minnesota. Ele é considerado pela Newsweek como o chicote dos republicanos na Câmara. Não, ele não é o líder da maioria dos republicanos na Câmara. O líder da maioria é o deputado Steve Scalise. Mas ele, Tom Emmer, tem feito a diferença e é o autor desta prestação de contas que eu lerei para os amigos. Prestem atenção, ele começa dizendo: há 100 dias, Kevin McCarthy é o presidente, o atual presidente da Câmara, ele é republicano lá da Califórnia, que tomou o lugar de Nancy Pelosi. Há 100 dias, Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara. O momento marcou o início de uma nova era da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Uma era que devolverá a Casa do Povo ao povo e colocará um freio na agenda fracassada de Joe Biden e dos democratas. Mas isso já está em curso, segundo a prestação de contas apresentada à Newsweek. Em 100 dias, os republicanos da Câmara aprovaram 60 projetos de lei. Em 100 dias, os republicanos da Câmara aprovaram 60 projetos de lei. Em 100 dias. 88% desses projetos aprovados foram com participação bipartidária, ou seja, os republicanos da Câmara trabalham tanto que conseguiram, para aprovar 66 projetos em 100 dias, a adesão dos opositores, dos democratas. Isso é trabalho político árduo. Caso contrário, certamente esse número de 60 projetos não seria esse número de 60 projetos. E duas dessas políticas de bom senso acabar com a emergência de saúde pública e derrubar a revisão radical do Código Criminal da cidade de Washington
forçaram Joe Biden a ceder às ameaças de veto e transformar nossa legislação em lei. No primeiro dia, desde o primeiro dia desta nova composição da Câmara, os republicanos da Câmara mantiveram a promessa de retirar o financiamento do Exército de 87 mil novos agentes do IRS de Joe Biden. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu, no começo do ano, dei essa notícia em 2 ou 3 vídeos de que Joe Biden pretendia convocar um exército de 87 mil novos agentes do IRS que fariam um longo treinamento com armas para chegar na casa do cidadão, bater palma, apontar-lhe a pistola em caso de sonegação de imposto. O agente chegaria na casa do sonegador, entre aspas, e o levaria preso. Se o sonegador fugisse ou reagisse com violência, os novos agentes do IRS da era Biden teriam ordens para atirar. Só que isso foi bloqueado por esta nova Câmara. Também reabrimos as portas do Capitólio dos Estados Unidos para garantir que os americanos tenham a oportunidade de vir e ver em primeira mão como o seu governo está trabalhando para eles. Apesar das melhores tentativas de Joe Biden e dos democratas de manter os Estados Unidos em confinamento, os republicanos da Câmara afastaram o governo de seu estado perpétuo de Covidal, fazendo com que burocratas não eleitos voltassem a trabalhar e forçando a mão de Biden a encerrar a emergência de saúde pública do Covid-19. Então, esta decisão de dizer, não, estamos livres do negócio, do bichinho, isso aí foi uma queda de braço, por conta de uma queda de braços perdida por Biden pelos republicanos da nova Câmara. Compensamos também onde Biden e os democratas falharam em responsabilizar a China. Com a ajuda de nossos colegas do Senado, enviamos à mesa do presidente um projeto de lei que desclassifica as informações sobre as origens do Covidão. É preciso revelar, tirar o selo de classificado, mostrar a coisa como a coisa é. Aprovamos um projeto de lei que proíbe as vendas de Biden da reserva estratégica de petróleo da América para o nosso maior adversário. E por meio do Comitê Seleto dos Republicanos da Câmara sobre a China, continuaremos a garantir que os americanos recebam as respostas e a transparência que merecem em relação à ousadia do Partido Comunista Chinês. Tem mais. Como parte do nosso compromisso de lidar com o crime violento que aumenta em todo o país, anulamos a revisão radical do Código Criminal do Conselho da Cidade de Washington, que forçou até mesmo Joe Biden a admitir que a cidade administrada pelos democratas tem um problema de criminalidade. Ele chegou a admitir isso. Tem sim, a cidade é violenta, ele teve que reconhecer. Infelizmente, diz a matéria, a prestação de contas, 173 democratas da Câmara votaram contra esse projeto de lei bipartidário de bom senso. Agora, esses que votaram contra, terão que explicar aos seus eleitores que eles próprios são os membros mais radicais e pró-criminosos de seu próprio partido. Além de anular, digamos assim, a frouxidão da justiça na cidade de Washington, os republicanos ainda colocaram os democratas que votaram contra esta anulação numa saia justíssima, como eles aparecerão agora diante de um eleitor desesperado por segurança, dizendo que ele foi contra a segurança. Isso, repito, é um grande trabalho político. E é mesmo, sem ironia. Os representantes da Câmara também aprovaram o HR5,
uma lei dos direitos dos pais que reafirma o direito dos pais de saberem o que está acontecendo em relação à educação de seus filhos e traz de volta ao nosso sistema educacional a tão necessária transparência e responsabilidade. Por último, mas certamente não menos importante, estamos cumprindo nossa promessa de enfrentar a crise inflacionária autoprovocada pelos democratas. Impressão de dinheiro a rodo, não é mesmo? Aprovamos a lei Rein-In, que coloca um freio nas políticas caras do governo Biden e as obriga a divulgar seu impacto inflacionário. Aprovamos também o HR1, a lei dos custos de energia mais baixos. Eu já falo um pouquinho sobre esses custos de energia na era Biden, que restaura o domínio da energia americana e reduz os custos de energia para as famílias, removendo a burocracia que no momento impede a produção de energia no próprio país. Do país, no próprio país. Os republicanos da Câmara estão atualmente trabalhando em um plano que impedirá que os Estados Unidos deixem de pagar nossa dívida, enquanto implementam reformas de bom senso e de longo prazo que nos colocam no caminho da sustentabilidade para as próximas gerações. Do jeito que as coisas estão hoje, estamos gastando, prestem atenção, do jeito que as coisas estão hoje, estamos gastando $1,29 para cada dólar que ganhamos. Isso me lembra uma prisca era aqui no Brasil em que se gastava mais de se não me engano, um cruzeiro, se gastava pouco mais de um cruzeiro para a fabricação de uma moeda, de um níquel de um cruzeiro. Se gastava mais ou menos R$1,50 para fabricar uma moedinha de um cruzeiro, se não me engano. Se a família, isso aí está acontecendo nos Estados Unidos agora, Me lembro aqui de uma profecia de Olavo de Carvalho em 2012. Os Estados Unidos estão se abrasileirando como nunca. Continua o relatório. Se a família média não pode viver dessa maneira, por que o governo deveria? Os republicanos da Câmara estão assumindo a liderança na execução de mudanças fiscais razoáveis, sensatas e responsáveis que garantam a prosperidade que esse país deveria proporcionar. No futuro, os republicanos da Câmara continuarão controlando os gastos desnecessários, combatendo a inflação e abordando a legislação de segurança nas fronteiras, enquanto buscam agressivamente a responsabilidade pela crise que o governo Biden criou em nossa fronteira sul. Os últimos 3 meses deixaram um fato muito claro. Enquanto os democratas continuam a ceder à loucura esquerdista, os republicanos da Câmara estão governando para o povo americano. Temos muito do que nos orgulhar, mas também temos muito mais a realizar. À medida que avançamos em direção às duras lutas que temos pela frente, os americanos podem ter certeza de que os republicanos da Câmara continuarão vencendo em seu nome. A hora de trazer soluções de bom senso de volta à capital de nossa nação é agora, termina o texto. Bem, é claro que aqui existe um forte componente de propaganda política, não tem como negar isso, mas se conseguirmos deixar de lado este forte teor de propaganda política, o que fica são os números, os objetos. O que há de positivo nessa história é o que se apresenta como número, como objeto, como resultado prático. Isso quer dizer que, embora os Estados Unidos estejam afundados na maior das degradações de sua recente história, por assim dizer, existem pessoas de bom senso, homens bem-intencionados e políticos experientes que realmente trabalham. Eu andei fazendo uma breve pesquisa e não vi nenhum grande político, nem médio, nem pequeno dos republicanos dando cursinho e lacrando nas redes. É só um detalhe, é só uma observação. Bem, em relação à energia dos Estados Unidos, numa matéria publicada na CBS, traz muita preocupação para o próximo inverno, ou deveria trazer preocupação para o próximo inverno
dos norte-americanos. A CBS News informou recentemente que os cortes de eletricidade nos Estados Unidos, em todo o país, aumentaram quase 30% de 2021 para 2022, enquanto os cortes de gás aumentaram 76% de 21 para 22. Isso, diz a CBS, significa que milhões de americanos podem congelar em suas casas no próximo inverno. Bem, é de se observar o quanto a política Biden tem contribuído para isso, e também para o congelamento dos europeus, já que parece, não há como duvidar que Biden foi ele que mandou explodir as tubulações Nord Stream 1 e 2, e isso poderá custar muito caro para os europeus também no próximo inverno. Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas antes disso peço a sua contribuição. Se puder, torne-se membro desse canal. O YouTube está aos poucos praticando uma política de eliminação dos pequenos, aqueles que são mais conservadores e indigestos para o sistema. Aos pouquinhos eles irão nos eliminando. Então, assim começa, por exemplo, a fraca monetização dos nossos vídeos. Daí porque o que nos sustenta aqui na plataforma é a sua contribuição mensal como membro. A membresia aqui deste canal é baratinha, R$ 2,99 por mês. Um plano, outro plano é R$ 6,99 e o terceiro plano, se você puder e quiser ajudar mais o canal, R$ 7,99 por mês. É isso que nos mantém aqui na plataforma e muita gente está saindo fora, talvez para fazer cursinho de conservador, né? Não sei. Se possível, também veja se a sua inscrição ainda existe. Você é inscrito no canal, mas verifique se você ainda está inscrito. Se não, volte a inscrever-se e acionar o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E até amanhã, se Deus quiser.